Boa noite, meus amigos do canal Jurídico. Hoje eu estou com Alexandre Saldanha, advogado, processualista. A gente vai bater um papo sobre advocacia e sobre direito processual civil, de uma maneira geral, entre outros assuntos importantes. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Paulo. Boa noite aos telespectadores. Fico muito agradecido pelo convite, pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo com vocês. E é um prazer, estar aqui falando sobre coisas que a gente vive no cotidiano, falando sobre o que a gente estuda para tentar melhorar, para passar para os outros e por aí vai. Alexandre, os juizados especiais federais têm um microsistema processual da Lei 10.259, subsidiariamente aplicada à Lei 9.099 de 95, que é dos juizados especiais estaduais. A gente sabe que esse é um microsistema processual, ele tem regras próprias, a gente não pode aplicar o Código de Processo Civil em sua inteireza, a gente aplica apenas subsidiariamente, mas o que a gente nota é uma flexibilização muito grande na questão dos juizados federais. Por exemplo, tinha uma audiência de conciliação, pelo menos a Lei 10.259 fala numa audiência de conciliação, mas aí começaram a surgir causas repetitivas. 10 mil causas inteiramente iguais. E aí diz, bem, para que a gente fazer audiência de conciliação? As 10 mil respostas vão ser iguais. Então eles começaram a aprimorar, mostrando que na verdade não havia a necessidade de fazer a audiência de conciliação. A instrução muito menos que se tratava matéria de direito, não tinha provas testemunhais, não tinha nada. Então, eu vejo isso acontecer no juizado especial federal, mas no juizado especial estadual, a gente sente ainda muita resistência a procedimentos simples, de causas também repetitivas, muitas vezes, causas cíveis repetitivas, em que a gente sabe pela repetitividade que não vai haver conciliação. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. A lei diz que precisa, mas o juiz entende que não, e aí para uma melhora da prestação jurisdicional acaba-se fazendo algumas adequações. Alguns juízes mais a favor, outros mais resistentes, mas será que o jeito não é realmente deixar um pouco o Código de Processo de lado e partir para soluções realmente práticas que resolvam a questão, sem seguir exatamente uma cátedra, uma cartilha? Concordo, até porque a finalidade da criação dos juizados especiais, desde os estaduais até a mais recente com os federais, é exatamente aumentar ou facilitar o que passou a se chamar de acesso à justiça, com as ideias que vieram basicamente do processo civil italiano, que foram implantadas aos poucos no sistema processual geral brasileiro, no intuito de facilitar, de tornar o judiciário, vamos assim dizer, mais atrativo ao cidadão comum para que ele pudesse ter condições de resolver seus problemas sem esperar aí delongas e tempo desnecessário, com gastos desnecessários também, para satisfazer suas pretensões, e realmente há essa maleabilidade, essa possibilidade de aplicação subsidiária do CPC em quaisquer dos juizados, tanto no juizado estadual quanto no juizado federal. Aí vem um pouco aí da própria mentalidade do juiz, a própria mentalidade de quem está presidindo, de quem está adotando as técnicas e de quem está lidando com a solução dos litígios. Existe um princípio geral de que a conciliação ela deve ser sempre tentada. Daí que vem até certas câmaras de arbitragem, de mediação, para que se tente obter a conciliação das partes sem partir para a execução, sem partir para demais fases processuais, etc. Isso é uma regra geral. Isso é
um princípio do qual se parte. No entanto, como você bem falou, a repetitividade das causas e da profissão, né? Às vezes leva a decisões de que não, nessa situação não tem como haver... Não há sentido, né? Não há sentido, eles não vão entrar em conciliação, já se sabe disso, já se entra com esse conceito pré-estabelecido. Então houve essa determinação de não partir para a conciliação para já julgar e assim diminuir o tempo da solução dos litígios. O que é muito de balanço, né? De equilíbrio entre princípios. É porque existe a tentativa a necessidade de tentativa de conciliação, ao mesmo tempo que existe a necessidade da celeridade, né? da rapidez para a obtenção das respostas jurídicas. Então vai muito da mentalidade do juiz, né? E de quem está no judiciário naquele momento. Eu sendo juiz, se eu estivesse partindo de situações históricas em que não houvesse conciliação, talvez eu partiria direto para julgamento. Até o momento em que a própria parte ela dissesse não há interesse de conciliar. No momento em que ela atravessasse uma petição mostrando interesse de conciliar, poderia ser retomado sem dúvida nenhuma, não é, Saldanha? Exato. E outra coisa, o acordo estabelecido pode também não ser cumprido. E uma vez não cumprido o acordo, aí volta o mecanismo judicial para executar e atingir aí a satisfação da obrigação. Não tem necessidade de você ficar insistindo em algo que historicamente sabe que não vai acontecer. Saldanha, eu queria só complementar, mas já entrando em um outro assunto, eu era um grande defensor da conciliação, da arbitragem, da resolução extrajudicial de conflitos. Eu era um grande defensor. Mas aí eu tive conversando com um advogado trabalhista que ele me fez mudar a ideia. E me fez, eu vou colocar os argumentos dele que acabaram me convencendo. O judiciário só está fazendo campanhas de conciliação porque está subdimensionado, não consegue efetivar as decisões judiciais, não tem estrutura, não tem capacidade, e aí acaba prejudicando interesses alheios na medida em que o direito de uma certa parte deveria ser integralmente dado, e ante essa morosidade, ante essa ineficácia, acaba-se a pessoa perdendo 40%, 50%, 60% do valor que é devido de direito, que seria integralmente pago em razão de um pagamento antecipado. Então, realmente eu fiquei com aquilo na cabeça e acabei aderindo, não por estimular a conciliação, mas estimular uma rápida resolução de conflitos. Rápida, porque tem que ser dado à parte que tem de direito tudo que ela tem de direito. Não é? Então é uma forma da gente acabar prejudicando. Por exemplo, esse mesmo advogado falou o seguinte, que são partes na Justiça do Trabalho, na grande maioria, pobres, precisam daquele dinheiro rapidamente e acabam se submetendo a uma conciliação por imposição de uma justiça ineficaz, de uma execução ineficaz. Então acaba se subtraindo-se esses direitos em razão de uma suposta... Então, me dê uma palavrinha sobre isso. Concordo também com o que você falou e quem atua, mesmo que em menor quantidade como eu na área trabalhista, se passa muito por essas situações de às vezes as condenações serem de 20, 30 mil reais e se resolverem num acordo de 2, 3. Isso se o juiz permitir, porque ele tem a possibilidade de não permitir o acordo. Mas a gente vê por fora. Eu tenho um entendimento, quer dizer, a gente conversando, a gente chega a certos entendimentos, assim, certas teses, né? Que às vezes isso é consequência... Só interrompendo de novo. Como se o juiz tivesse que tutelar todo mundo desse jeito. Está se falando muito sobre isso.
trabalhador, os advogados, a sociedade não é tão ingênua que o cara, não, você não pode fazer um acordo, não. Exatamente. Que protecionismo da justiça do trabalho, sabe? Exatamente. Quer fazer um acordo, tem que fazer o acordo, né? Você não pode se interferir numa área privada para dizer, não, você está... das partes, né? Eu acho demais uma coisa dessa também, viu Saldanha? Aquele é o pleno interesse das partes. Agora, esses acordos realmente completamente desproporcionais, né? A gente vê com frequência também, e a gente conversando, bolando teses e etc. Às vezes, isso talvez seja em decorrência, inclusive, né, da quantidade, talvez excessiva, de advogados que existem e da quantidade de advogados que estão se formando. Então, a pessoa se forma, está aí na advocacia, está tentando obter o seu dinheiro, está tentando obter o seu ganha-pão, e às vezes não consegue de forma tão substancial assim. Então, às vezes até o próprio advogado leva, às vezes negligentemente, o cliente a fazer acordo, lucro, né? Ele prefere receber, os advogados, né, às vezes os advogados preferem receber 1.000 agora do que 5.000 depois, porque o 1.000 agora está garantido. Assim, é pobreza, sabe? Inclusive que impera também uma parte da área jurídica, em especial na advocacia. Estive conversando com o Marcos Alencar outro dia e ele me disse exatamente isso que você falou, advogado trabalhista, um famosíssimo advogado trabalhista aqui de Pernambuco, e ele falou exatamente isso. Muitas vezes o advogado se vê tão necessitado que ele impinge à parte autora uma imposição, olha, faça isso ou vai perder, e aí você fica, a parte autora, logicamente, tem que confiar no seu advogado, e aí foi o que ele me disse, alguns escritórios milionários acabam se aproveitando dessa situação, em detrimento de advogados pobres, que precisam daquele dinheiro para hoje, e ele estava dizendo que de vez em quando um certo escritório aqui de Pernambuco, grande, um que é considerado o maior aqui de Pernambuco, diz que tem esse costume de dizer assim, não, eu ofereço 10%. Ele disse, rapaz, eu tenho dinheiro para passar 5 anos sem receber nada, então não preciso do seu acordo, não. Vamos até o fim para você pagar tudo. Então, realmente é um binômio de necessidade e possibilidade, que eu acho que o problema está unicamente na morosidade da justiça. Se fosse rápido, ninguém ia querer fazer um acordo, né? Não é? Exatamente. Ia querer receber tudo que tem direito. Se tivesse a garantia da rapidez. De que pelo menos hoje não recebeu tudo, mas daqui a 6 meses, 1 ano, ainda vai. Mas hoje em dia nem essa previsão de 1 ano você tem que vai receber seu dinheiro. Todo ele. Então é por isso que às vezes leva-se as partes a aceitar acordos completamente desproporcionais, até por incentivo do advogado para receber logo esses advogados mais necessitados, aí, mais carentes. E é preocupante, porque é um cenário que a gente não vê curva para baixo, a gente só vê curva para cima. Cada vez mais faculdades de direito sendo abertas, né? Cada vez mais o pessoal procurando direito, né? Às vezes até sem uma real vontade de fazer direito, às vezes eu meio iludido, né, de alguma forma. Mas Saldanha, eu vou lhe dizer uma coisa, dessa turma todinha que está fazendo direito, eu acho que menos de 5% pensam em advogar. Isso é verdade. Sabe? De 95% pelo menos já pensam em fazer Concurso direito público. única e exclusivamente para fazer concurso público. Dos que vão advogar, que eu tenho prestado muita atenção também aqui, e é uma das perguntas que eu faço logo quando eu vou contratar um novo advogado aqui para o escritório, é o seguinte: você tem intenção de fazer concurso? Se você disser, tenho, eu já dou um freio, porque eu sei que não vai ser um bom funcionário. É um cara que vai querer estar em casa estudando ao invés de estar no escritório ralando. É um cara que vai achar que está sendo mal remunerado porque o cargo de juiz paga 10 vezes mais. É um cara que vai estar insatisfeito porque está aqui apenas como um ganha-pão provisório. Exatamente. É um cara que mentalmente Não tá é focado. preguiçoso, me desculpe dizer, porque a grande maioria, não estou falando de todo mundo não, mas sabe o que é que a gente ouve desse pessoal candidato a concurso? Eu quero as minhas 6 horinhas e depois cama.
É um pessoal que já pensa em entrar para não trabalhar, ou fazer aquela coisinha de corpo mole. Olha aí a morosidade da justiça. Então, quando ele vê um escritório, por exemplo, que tem proatividade, que exige, que cobra, eu não vou ficar aqui não. Eu não quero isso para a minha vida, eu quero uma coisa... Eu quero uma tranquilidade, né? Eu quero alto salário, 6 horinhas e tranquilidade na minha vida. Então é a cabeça do cara que é cabeça de gente preguiçosa. Não estou falando todo mundo para você não achar que eu estou brigando com todo mundo. Mas a grande maioria está vendo isso. É um cara que não tem vontade de trabalhar, quer estudar muito para passar, para depois ficar se coçando depois das 6 horas. Ainda mais sem cobrança, né? Assim, a pessoa quer passar concurso público, porque tem a garantia, tem a tranquilidade da remuneração alta, da estabilidade, e não tem uma cobrança direta. Né? No escritório não, no escritório você começa sendo cobrado, você começa de baixo mesmo, vamos assim dizer. Depois, dependendo do seu desempenho, você vai subindo, você vai crescendo. E o concurso público é muito tentador nesse sentido, né? De você receber bem, ter estabilidade, porque nunca mais perde o cargo, só se fizer uma besteira muito grande, e de você trabalhar por si mesmo sem uma cobrança direta. Eu costumo dar aula mais para os últimos anos, às vezes no 4º ano, às vezes no 5º ano, mas já tive a oportunidade de dar aula nos primeiros períodos e já fiz essa pesquisa, né? Quem está aqui que quer ser advogado. Aí parece assim, um irmão levantar, às vezes já vem com família, assim, com advogado na família, ou até tem a tendência, tem a vontade, mas são muito poucos realmente. Eu ainda brinco, quem aqui quer viver de vida, quer fazer vida acadêmica, quer fazer mestrado, doutorado, produzir. Mas já tem um bocado, né? Mas aí praticamente não aparece. Está em crescimento, é uma linha que está em crescimento, mas aparece timidamente, né? Mas mais do que advogado, né? Aparece, eu acho que... Candidatos a professores são mais do que candidatos a advogados, né? Porque a quantidade de faculdade está sendo aberta também, o mercado está chamando, vamos assim dizer. Né? E não sei até quando também, né? Pode ser que... Agora, quando eu pergunto, né, quem quer ser funcionário público, aí todo mundo levanta a mão, né? A grande maioria quer fazer. Eu acho engraçado que não importa para que cargo, né? Não importa se a pessoa quer ser juiz, se quer assumir aquela responsabilidade, se tem a inspiração, né? Se tem a aptidão para a coisa. Não importa se a pessoa quer ser do Ministério Público, se quer ser procurador, a pessoa quer ser funcionária pública. Eu acho isso engraçado, porque a turma nem sabe. O pior de tudo é o seguinte, é o conceito que estão fazendo do funcionário público. Sabe? Que não deveria ser assim. É o conceito de trabalhar pouco, ganhar muito, 6 horinhas. A história, eu acho que você já ouviu essa história também, né? Eu acho que ninguém deixou já de ouvir. Então, o conceito que estão formando sobre o que eles vão querer ser, a visão deles próprios, quanto ao futuro deles e quanto ao futuro do serviço público, é a pior possível. Sabe? Não é de querer entrar para poder arrebentar, para poder fazer, para poder galgar a capa. Diferente dos Estados Unidos, que lá você quer ter uma carreira, você quer ganhar bem, você quer ser melhor do que os outros, você quer atingir. Aqui não, o cara está tranquilo, né, com um salário que iniciativa nenhuma privada paga aqui, né, no Brasil não existe, e o cara tem estabilidade, ou seja, está pedindo a vida que pediu a Deus. Quer dizer, tá querendo a vida que pediu a Deus. Vou te chamar o comercial, em um segundinho a gente volta. Quem quiser mandar um e-mail para o nosso programa, canaljurídico@hotmail.com. Canaljurídico@hotmail.com. Você está livre para meter o pau no que eu estou falando, ou então elogiar, ou então fazer o que quiser. Então mande seu e-mail, que é importante essa resposta, esse feedback. Até daqui a pouquinho. Bem, estamos voltando ao programa Canal Jurídico. Hoje o convidado é Alexandre Saldanha, professor de Direito Processual Civil e também advogado.
Alexandre, vamos falar um pouquinho mais da advocacia. Me diga uma coisa, meu caro, o que é que você está vislumbrando para a advocacia? São poucas pessoas hoje que querem se aventurar na advocacia e os que já estão, muita gente deixando, viu? Eu vejo o cara ainda tentar realmente ser advogado e daqui a pouco jogar a toalha porque eu vi um cara me dizer outro dia, olha, hoje em dia tem núcleo da assistência judiciária, tem fórum universitário, tem juizado especial civil que o cara pode colocar sozinho as causas, tem defensoria pública, tem juiz postulando na Justiça do Trabalho que o cara pode ir lá só, tem faculdade de Direito que não acaba mais, mesmo uma pequena quantidade de advogados sendo formados, que a grande maioria vai para o concurso público, mas ante a quantidade de gente, esses poucos advogados formados, quer dizer, o cara de 100 alunos, 4 ou 5 ou 6 querendo ser advogados, com o volume de alunos que tem, acaba encharcando o mercado, e aí muita gente se sente desestimulado por essa vida de advogado, porque é um ganho incerto. E eu sempre falo para os que eu posso, olha, a advocacia é um meio de você criar uma barragem e ter água o ano todo. Então você não vai querer viver de advocacia, de honorários que podem vir ou não, mas é possível formar uma barragem com a advocacia, principalmente se você pegar boas causas, tiver causas grandes, então dentro em breve você vai ter padrão de vida bom, padrão de vida com uma represa que lhe forneça água. Então, me dê um pouquinho a sua perspectiva sobre a advocacia, Alexandre. Talvez por eu ser um professor relativamente novo, né, uma idade um pouco mais próxima dos alunos, eu converso muito com eles e tento captar esse retorno, né, o que é que eles estão esperando, né? Principalmente aqueles que querem advogar, eu fico pensando, mas aí, o que é que vocês esperam da advocacia? O que é que vocês estão vivendo? Né? E a gente percebe que os que têm realmente vontade de advogar, eles querem advogar, eles querem ralar, eles querem crescer, eles querem partir para a iniciativa privada. Mas são prejudicados, isso de forma geral, eles são prejudicados por aquilo que estávamos conversando, dessa advocacia eventual. Pessoas que estão ali apenas para ganhar um trocado a mais, enquanto não arranjam uma coisa melhor. Essa advocacia eventual de pessoas que estão procurando um outro caminho, talvez o caminho do funcionalismo público, mas estão advogando também. Isso termina prejudicando porque termina não abrindo a oportunidade real para aqueles que querem advogar. E termina prejudicando também o interesse das pessoas, das partes que procuram os advogados. Para dar um exemplo, estava um dia desse com uma pessoa amiga que chegou para mim, tinha tido uma demanda judicial com uma advogada e se sentiu prejudicada porque não deu certo a demanda. E aí ela pediu para eu dar uma olhada no processo, ver se ainda tinha algum caminho a seguir, e a pessoa tinha sido prejudicada simplesmente porque a advogada não pagou as custas como deveria ter pago e depois interpôs um recurso sem os requisitos necessários, sem os documentos necessários para aval da interposição. Assim, é a falta de experiência e às vezes falta de vontade, falta de compromisso com a coisa, né? A pessoa está ali advogando para ganhar um dinheiro, isso termina prejudicando os demais. E é aquela história, né? É um cenário meio que nebuloso, né? A gente não sabe até quando vai continuar essa procura por direito, né? O direito parece que virou meio que um fetiche, né? Uma coisa, todo mundo quer fazer direito, né? E termina prejudicando aqueles que realmente querem. Acaba estourando uma bolha. Sabe, no mundo já se repetiu o fenômeno das bolhas várias vezes. Uma inchação desmesurada de uma determinada área, de um determinado produto, de uma determinada ideia, e daqui a pouco a bolsa estoura, como aconteceu com a bolha da tulipa na Holanda, como os mares do sul,
como o avestruz, como tantas outras Exato. ideias que tiveram um crescimento exponencial e o mercado simplesmente não existia para aguentar uma demanda, uma quantidade de profissionais. Não existe, simplesmente não existe. E eu acho que isso prejudica também na própria imagem do profissional, do advogado, né? A gente tem historicamente mais ou menos certos processos, assim, né, certas ondas de valorização e desvalorização da imagem do advogado. Temos o advogado, né, aquela pessoa fina, elegante, sempre prestativa. Depois o advogado passa a ser considerado um sujeito malandro, sujeito que quer tirar dinheiro do cliente, etc. E eu acho que estávamos recentemente, pelo menos de 10 anos para cá, estávamos num processo de revalorização da imagem do advogado, o advogado como um sujeito que é necessário para o exercício da cidadania. E eu tenho receio de que essa explosão e essa demanda, mesmo que você falou, excessiva, venha a banalizar o exercício da advocacia, né, e a tornar o advogado um sujeito que não tem importância nenhuma naquele quadro social, o que é extremamente perigoso, né? Porque o exercício da advocacia, se você for para a teoria, é uma coisa muito bonita, é uma coisa muito saudável para o Estado de Direito, né? Uma coisa extremamente necessária. Infelizmente alguns juízes, principalmente juízes de juizados, sabe, têm feito uma verdadeira campanha contra a advocacia. Pois é. Sabe, existem alguns juízes que dizem para as partes não precisava de advogado. Quando a Lei 9.099 manda que o juiz ele valorize a figura do advogado, mas infelizmente a gente vê uma campanha clara de desvalorização da advocacia. Em alguns juizados federais, eu não vou citar quem as partes foram lá fazer algum determinado ato processual e o servidor, mas para que procurou advogado? Isso aqui resolvia só. O senhor não precisa de advogado, então isso é grave. É grave porque, na verdade, quando a pessoa perde e sofre uma ameaça a seu direito, aí não tem advogado. Então é uma figura perigosa essa que está surgindo da intolerância à advocacia, como se a advocacia fosse desnecessária e o judiciário fosse capaz de se autoprover, não é? Prover sozinho, né? Isso prejudica muito a própria parte interessada, né? Que fica ali à mercê do humor, às vezes, do funcionário público. Quem atua na área sabe que às vezes a gente depende da boa vontade do funcionário, que é horrível. E pode ser muito prejudicado pela má fé de outros funcionários, que também é horrível. Você criar uma inimizade com um determinado funcionário, pode ficar certo que todas as suas causas que recaírem naquele setor em que ele trabalha, está prejudicado para o resto da vida. Mas eu acho que a OAB, né, tem a presidência e aqueles que a representam, tem essa função, né, que vem sendo bem feita, né, dos últimos tempos para cá, de representar a classe, né, defender, né, os direitos do advogado, o direito de ser escutado, o direito de ser recebido pelo juiz, o que é muito problemático, né, às vezes, né, a gente tem que, às vezes, falar com o juiz, não é uma questão de lobby, é uma questão de, às vezes, precisar explicar certas coisas feitas no processo, e aí, às vezes, o juiz recebe ou não. Obviamente que tem aqueles juízes que são excepcionais, pessoas que possuem natureza para ser juiz, que tratam com muita boa vontade, muita cordialidade, mas a gente sabe que nem todos são assim, nem todos os juízes são exemplares assim. Eu acho que a função da OAB seria essa, de estar levantando a bandeira da advocacia, demonstrar o quanto ela é necessária para o exercício da cidadania, que é um slogan que até a própria OAB utiliza, a advocacia como exercício da cidadania, e eu acho extremamente necessário. Por isso que, às vezes, quando eu pego turmas de iniciantes, né, no curso de Direito, eu fico, gente, isso aqui você tem que ter um compromisso, você tem que ter uma responsabilidade. Direito não é uma brincadeira que você vai
trabalhar um expediente, ganhar 10 mil reais no mês e viver feliz pro resto da vida, não. Você está tratando ali com pessoas, com famílias, com patrimônios, que você pode de repente prejudicar uma pessoa pro resto da vida por uma decisão mal tomada ou por um exercício desqualificado da advocacia. Alexandre, mudar de novo aqui o assunto. A gente vê constantes reformas no Código de Processo Civil. E eu vou dizer uma coisa, nada mais prático do que tem sido feito nos juizados. Eu estou tentando tomar dos juizados muito como exemplo. Alguns positivos, outros nem tanto, alguns excessos eles são sempre aparados e vai se colocando. Eu só sei o seguinte, como funciona o juizado, a justiça vem funcionando, a trancos e barrancos, mas vem. E a justiça comum simplesmente não funciona mais. E muito se atribui ao Código de Processo Civil. É uma obra doutrinária linda, uma obra filosófica linda, mas é muito parâmetro, é muita cartilha. Por que não tornar o processo civil comum, por que não se aplicar o processo civil comum, um microsistema processual dos juizados um pouquinho mais complexo? Por que não desburocratizar para a gente ter uma justiça realmente célere, que funcione, não sendo atravancada por causa do CPC? Essa é a tentativa, dessa desburocratização das recentes reformas, que o CPC vem sendo alvo de recentes reformas. Desde 94, existem frequentes reformas do Código de Processo Civil, que vêm sendo elogiadas. Dizem até assim, que o Código de Processo Civil está demonstrando como você não precisa revogar todo um corpo legislativo, como fizeram com o Código Civil, certo? Para tentar compatibilizá-lo com as necessidades, né, atuais, né, e etc. Então, desde 94, vem sendo feita a reforma, vem fazendo, vamos assim dizer, experiências com o Código de Processo Civil. Alguns vêm dando certo. Por exemplo, há pouco mais de 5 anos atrás, a gente precisaria, para chegar na satisfação de uma obrigação, né, no cumprimento de uma obrigação, a gente precisaria passar por um processo de conhecimento, pagar custas, pagar honorários. Depois desse processo de conhecimento, a gente teria que entrar com outro processo, pagando novas custas, pagando novos honorários e toda a demora processual cabível. Hoje já tudo mais, já fica um pouco mais enxuto, porque os dois processos correm em um só. Na verdade, assim, não existem dois processos. É um só processo com uma fase de execução e uma fase de conhecimento prévia. Tem o Instituto da Antecipação de Tutela. Isso são tentativas, né, da política, né, processual de tornar o Código de Processo Civil melhor. No entanto, não vem melhorando aquilo que se previa, né? A melhora não foi aquela que se previa, às vezes até em decorrência de desatualização dos próprios profissionais envolvidos. A gente já teve a oportunidade de dar aulas e participar de eventos, por exemplo, em certas cidades do interior, que a informação realmente não chega com tanta facilidade. E a gente via... Hoje eu acho que nem existe mais isso. Hoje tem internet em todo canto. A gente chega em Guaraci, que é a cidade de minha mãe, que antigamente não tinha nenhum telefone, agora tem um cybercafé com 15 máquinas e todo mundo... Então é questão do cara não querer realmente se atualizar. Né? Porque às vezes a gente via eu falando de antecipação de tutela, que é uma coisa relativamente antiga, falando de multa por dia de atraso nas obrigações de fazer, e essas outras técnicas de junção, de execução com conhecimento. E às vezes eu reparava que o pessoal estava ali, não sabia nem do que eu estava falando, na verdade, assim, né? Assim, desconhecendo completamente aquelas novas técnicas. Então, assim, eu acho que o CPC realmente, em certos momentos, ele é muito burocrático, assim, muito completo de atos, às vezes desnecessários. No entanto, é um corpo legislativo muito bom, muito bem desenhado, certo? Mas às vezes a gente na prática percebe que ou desrespeitado ou desconhecido,
né? E aí termina prejudicando aí o rito processual e a sua celeridade, né? Mas a tentativa é tornar o Código de Processo Civil um corpo mais atrativo, vamos dizer. Quando você está com um bom processualista, você fica sabendo disso, você que está nos assistindo, é possível, e muitas vezes possível, ganhar uma causa sem nem tocar no mérito, ou seja, sem nem dizer assim quem tem razão. Você ganha explorando a fraqueza do outro, porque o outro profissional não está bem atualizado, não está bem... não sabe tanto quanto você de processo, etc. Então, o Código de Processo Civil é uma verdadeira arma para os bons advogados, e horrível para quem não sabe, porque você consegue derrubar um processo por causa de minúcias que você nem sabia que imaginava que existia, e é uma coisa complicada, viu? A gente vai ter que chamar o comercial, daqui a um minutinho a gente volta. Bem, amigos, estamos voltando ao programa Canal Jurídico, hoje entrevistando Alexandre Saldanha, processualista. Estávamos falando aqui da minúcia do Código de Processo Civil, Alexandre. Você já viu? Conta aí, só para exemplificar para o pessoal de casa, 1 ou 2 ou 3 casos que você já viu, ou teve conhecimento, ou teve nas suas mãos, se você conseguiu ganhar, ou alguém conseguiu ganhar uma questão processual, e aí derrubou a questão, mesmo sem ter razão no mérito. Vamos ver quem tem razão. Você conseguiu ganhar somente explorando o Código de Processo Civil. Acontece com alguma frequência, né, a parte ter o direito ao qual pretende, ou a defesa realmente conseguir resistir de forma hábil. No entanto, alguma falha processual do estilo não pagou devidamente as custas do recurso. Diferença às vezes de centavos, né? Às vezes centavos. Já ouvi falar de um recurso que foi deserto por causa de 1 centavo, que eu acho... Esse exemplo eu nunca passei, mas já ouvi na comédia jurídica que existe por aí, né? Se você interpretar radicalmente, vamos assim dizer, a legislação, é isso mesmo. Tem uma percentagem a ser cumprida, tem um valor a ser cumprido. Se não pagar exatamente aquele valor, tá fora. Tem as questões de prazo. Contagem de prazo. Eu mesmo já ganhei uma causa, eu vou contar como foi. Não vou dizer quem foi o santo. Prazo de 24 horas. Prazo de 24 horas. Então, o prazo de 24 horas, o cara disse, não, tem até o fim do expediente do dia seguinte. Então, o juiz diz assim, olha, junte-se ao presente processo, procuração ou documento, seja lá qual for, no prazo de 24 horas. Recife tanto do tanto, e aí se utiliza como contagem do prazo, o termo a qual, o termo início, a hora da audiência. A hora da audiência. Então a audiência foi às 10 horas da manhã, você tem até às 10 horas da manhã do dia seguinte. Aí o cara disse, não, rapaz, o prazo é 24 horas, eu tenho até às 18 horas para protocolar. É errado. Você hora, não é dia, né? É horas, é contado minuto a minuto. Aí o cara vai nessa onda, não, eu tenho até 18 horas. Não tem não, só tem até as 10 horas. E se você botar as 10 horas e 1 minuto, acabou essa história. Processo, né? Às vezes tem agravos de instrumento, por exemplo, a legislação, o CPC diz lá alguns documentos que são necessários para a interposição do agravo. Por exemplo, uma procuração. Você vai entrar com agravo, você tem que ter a cópia da procuração anexada nos autos. Não somente a sua cópia, como também do advogado da parte contrária. E às vezes a pessoa passa despercebido por isso, alega-se ali uma irregularidade formal do agravo por ausência de requisito essencial, você consegue derrubar o agravo mesmo se você não tivesse razão na história. São falhas. É aquelas regras do jogo. Você não consegue ganhar um jogo de xadrez se você não souber como é que as peças se movimentam. Né? Então você tem que estar ciente de como é que... E, logicamente, se seu adversário sabe mais jogadas
de xadrez do que você, logicamente vai ter vantagem, né? Essa é a questão. Vai poder manipular as peças melhor do que você. É uma questão de estratégia processual, né? Bem elaborada, mal elaborada, vai de cada um. O que é bom que está, de certa forma, acontecendo, que antigamente, ou não tão antigamente assim, a vista que se fazia do bom processualista era aquele processualista que criava uma quantidade maior de incidentes, que perturbava, que interrompia e etc. Essa era a visão do bom processualista. O cara sabe fazer com que o processo demore 20 anos. Tá, não sei o quê. E isso foi se relativizando, até por causa essa ênfase na tempestividade, na celeridade, acesso à justiça. E hoje a visão do bom processualista é aquela visão do camarada que consegue resolver o processo da forma mais rápida possível e da forma mais eficaz. Se ele for autor e se ele for do réu. Né? Essa é a visão que a gente tem, né, na teoria. Complica a situação. Se for do réu e se advogar para entidade pública, por exemplo, a gente sabe que bom é... Outro dia eu estava lendo um acórdão. Você que é estudante de Direito, eu posso dar uma dica ótima para você. Não pegue muito livro de doutrina, não. Livro de doutrina é blá, 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 e não sei o quê, não sei o quê. Segunda teoria italiana, segunda teoria alemã, segunda teoria de Portugal, e não sei o quê. Eu vou dar uma dica para você. Pegue o artigo tal do Código Civil, vai lá no justiçafederal.gov.br, aí você pode botar pesquisa por artigo do CPC. Aí vai vir uma porrada de jurisprudência. Na jurisprudência, você pode agora, com a facilidade da internet, estudar o inteiro teor. Aí você vai pegar o voto, o relatório e a ementa dos acórdãos. Se você ler tudo aquilo, é uma verdadeira aula. Vem jurisprudência, vem doutrina, vem o que realmente é o direito positivo, não é aquele justnaturalismo deontológico do deveria ser assim. É o que a jurisprudência entende, o que a doutrina majoritária entende, e é por ali que eu estudo e é por aí que eu estou dando a dica para você que é estudante de direito. Você vê como é que o juiz interpreta aquilo ali, né? O que é importantíssimo, para você ver como é que aquilo é posto na prática. Tem uma coisa muito interessante, existe uma faculdade... Será que a gente está caminhando para o common law, hein? Não é? Pois é, pronto, é isso que eu quer dizer. Existe uma faculdade, ela não tem o curso de direito dela aqui, ela é muito forte em São Paulo e no Rio, não abriu o curso de direito dela aqui. E no site dela, inclusive, existe um espaço chamado Casoteca, que seria uma biblioteca de casos judiciais, o que é muito interessante para você estudar processo, por causa disso. Né? Lá tem um repertório de situações, de temas relativos a processo, em que você efetivamente estuda como é que aquilo acontece, como é que o juiz entende aquilo ali que está no Código de Processo Civil, como é que os tribunais superiores interpretam aquela incidência ou não do dispositivo legal. É muito interessante, né, esse estudo de casos. Daí que é importante também que as faculdades organizem seus núcleos de prática, né, para que o estudante de direito saia da faculdade não somente com as teorias, com as correntes doutrinárias, mas também com a visão prática da coisa, como é a jurisprudência, qual a importância, como é que você joga com a jurisprudência, que às vezes é um jogo também, né? Você tem jurisprudência para um lado, para o outro. Mas olha, eu acho que você é advogado e você é professor, isso eu acho maravilhoso, sabe? Maravilhoso. Porque a ideia que se tinha de professor é que professor é ótimo para dar aula. Mas entrega uma causa para um professor para você ver. Certo? O professor não sabe fazer nada, não sabe... Quando ele vai com a deontologia dele, não, porque deveria ser assim, mas não é, meu amigo, é assim, e pá, e bola, e não sei. Então, o advogado é advogado mesmo, para chegar e resolver, e o professor para dar aula, para dizer como é. E você acaba juntando essas duas coisas, né? E passando essa experiência na sala de aula do que é que acontece no fórum, né? Eu gosto bastante. Eu até brinco com minha turma dizendo, gente, isso aqui está no CPC, certo? Mas está no CPC Disneylândia, entendeu? Assim, está no CPC, mas
Ou então, assim, está nesse livro dizendo isso, mas veja só, na prática, o que é que ainda acontece? Às vezes até eu preciso fazer isso, até para separar o aluno que quer fazer concurso público do aluno que quer advogar, porque o aluno que quer fazer concurso público está interessado estritamente no que está no código. E o aluno que quer advogar quer saber, está no código, mas é assim que acontece? Está no código, mas a interpretação é realmente essa? Certo? Por isso que é bom você ter alunos em sala de aula que queiram advogar, ou que queiram fazer um concurso, talvez porque tem vocação mesmo, então está interessado, etc, etc. Até para essas discussões, né? Para não ficar apenas segundo a corrente doutrinária X, isso, segundo a corrente doutrinária Y, aquilo outro, né? Para a gente discutir em cima de situações, provocar o interesse deles mesmo. É bom, às vezes, a gente sempre trabalhar com jurisprudência. Leva uma jurisprudência para a sala de aula, vamos debater aqui em cima desse caso aqui, vamos lá discutir isso aqui. É muito interessante essa junção, essa relação entre a teoria e a prática, para às vezes a gente ver, às vezes como a teoria é extremamente longe, né, daquilo que está acontecendo. E aí o aluno de direito às vezes sai muito inocente, né? Sai todo preparado porque conhece... Sai deontológico, como eu digo. Conhece os manuais todos, mas aí, primeiro caso que pega na mão, vai, pai, eu não sei resolver isso porque não foi assim que me ensinaram, né? Pois tem esses problemas. Eu só disse que eu tenho raiva da deontologia. Deontologia é a ciência do deveria ser assim, deveria ser assim. E é uma distância muito grande do deveria ser do que é, né, Alexandre? Todo início de curso, né? A gente, normalmente, o início do curso tem cadeiras de filosofia, teoria e etc. Depois é que o aluno vai se acostumando mais com a linguagem do direito positivo e etc. Mas mesmo assim, né, a gente sabe que tem professores, aí vai muito de didática, etc., que às vezes gosta apenas de discutir as discussões, né, do direito civil, né, discutir as teorias do direito civil, né, as teorias da ação do processo civil, que tem sua reserva de interesse, né, mas se você não expor aquilo também, como é que acontece na prática, que tipo de relação prática você pode ter em decorrência daquilo, então o aluno sai muito inocente, sai bobo, vamos assim dizer, né, da graduação. Por isso sempre é bom ter um núcleo de prática para a gente trabalhar com esses fatos aí. Alexandre, a gente está no finzinho do nosso programa. Eu quero que você diga suas razões finais, digamos assim, né, suas palavras final e dar um recado para quem quiser saber mais sobre o processo civil. Bom, é aquela história, né? Se atualizar sempre, né? Reformas processuais estão sempre sendo feitas, desde 1994, que de vez em quando tem reforma de processo. Então se atualizem, as informações estão aí, como a gente estava conversando, está na internet, tudo quanto é reforma, tudo quanto é novidade de súmula, de interpretação. Então se atualizem sempre e, como a gente estava conversando, fuja um pouco, né? Pegue o livro, mas às vezes pesquise, veja como é que acontece, para que você não fique tão inocente aí, né? E sempre preocupado com essa onda aí, com a questão da desburocratização, né? Vamos facilitar um pouco o exercício da advocacia. Já que está no final, eu queria agradecer muitíssimo aqui o convite, bate-papo aqui, ótimo, né? E fico aí à disponibilidade de demais conversas e qualquer contato, sugestões, reclamações, falar mal do que eu disse aqui, alexandresaldanha@hotmail.com. A gente conversa, a gente discute e obrigado de forma geral. Bom, Alexandre, quem quiser escrever um e-mail para o nosso programa, o e-mail é canaljuridico@hotmail.com. Repetindo, canaljuridico@hotmail.com. Estamos aguardando o seu e-mail. Um grande abraço, até a próxima terça-feira, no mesmo horário, no mesmo canal. Até lá.